Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 4 da pluralidade das existências. A questão é a 191, que está lá no Livro dos Espíritos. E aí, a pergunta de Kardec aos espíritos foi a seguinte: a dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí os espíritos responderam para Kardec: da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E aí Kardec novamente voltou a perguntar aos espíritos: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos responderam: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham ainda no estado de germe. E aí, sobre essa questão, Allan Kardec fez uma observação. Ele disse o seguinte, que a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo a sucessivos períodos. Chega ao período de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Que sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas sim vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto se produz. Na do espírito, há existências corporais que nenhum resultado se colhe, porque não soubemos aproveitar. E aí, Miramês traz o seguinte comentário a respeito dessa questão 191. Ele diz o seguinte: o estado da alma, as suas primeiras vestimentas materiais, ela é rudimentar, pelos rudimentos de que vida se apresentam no espírito ainda em estado de sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, sua natureza tem valores imortais que por vir irá conhecer como semelhante à dos espíritos superiores. Deus Supremo criou a vida em todas as suas sequências. Vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo inconsciente
E quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela entrará na corrente do progresso, com esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito, como sendo sua conquista no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição a qual virá depois, pelo conhecimento e sim pela prática do amor. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações. E nesse estágio de provas, acabam ensinando muitas coisas aos outros, que desconhece o princípio de muitas das leis naturais. Há grandes espíritos intelectualmente falando que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência. Porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Quando deles não foram, por bênção de Deus, ressurgir nas tribos africanas, para eles, uma degradação biológica, racial e social, no sentido de quebrar a prepotência e amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade. Quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos e muitos deles eram antigos patrícios romanos que se degradaram pela luxúria e pela maldade, vieram ou voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra eram a escola para a pele do engenho como escravo, onde o chicote, e essa mesma masmorra os faziam mudar os sentimentos. Eram a correção que ocorreu na terra. E o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram adotando o princípio da humildade e da obediência, tornando-se úteis em todos os trabalhos caseiros. Uns na figuras de mães pretas e outras servindo-se através da utilidade para a criação dos filhos de seus senhores, e outros como os conhecedores de ervas, como curandeiros, verdadeiros curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos familiares e quando eles mesmos adoeciam. Já se destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução, e que muitos deles eram filhos de escravas com senhores de engenho para terem melhores oportunidades de aprender e daí sim ajudar na libertação da sua raça, se regrediram material ou socialmente ou até mesmo intelectualmente, mas o que não ocorreu foi a sua regressão espiritual. A vida registra tudo o que fazemos, em todos os ângulos, sem perder um momento que seja. Tudo no mundo é aproveitado. Tudo se serve para o bem e para a coletividade. Deus é Deus, de bondade e de amor. E no grande empenho de ajudar todos, usa os recursos que acha mais conveniente. O espírito é viajador da eternidade, que passa de país para país, de mundo para mundo, buscando novos entendimentos e acendendo as luzes nos corações. Então, gente,
essa questão 9.1, elas nos deixa bem claro o quê? Que a vida do espírito, ela se compõe de uma série de existências corpóreas, e que cada uma das quais, dessas existências, representa para ele, o espírito, uma ocasião, uma oportunidade de progredir, de melhorar. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem, ele obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto é produzido. Da mesma forma, a do espírito, que às vezes passa-se por várias existências corporais e que nenhum resultado é obtido porque ele não soube aproveitar esta oportunidade. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão da questão 191 do Livro dos Espíritos. Obrigado a todos pela oportunidade e que possamos voltar para os nossos lares essa noite em boas companhias espirituais. Que assim seja.